Pessoal, essa vai ser a nossa primeira aula de programação. Essa é uma aula apenas de introdução para mostrar para vocês algumas noções do que a gente vai ver na disciplina, o que são algoritmos, numa ideia geral, para depois a gente começar a utilizar realmente o Python, né, ver como é que vai ser o andamento da disciplina. Como eu falei no primeiro vídeo, a gente vai aprender aqui a lógica da programação. Então, como que a gente pode solucionar alguns problemas usando algoritmos? Então, por exemplo, eu quero somar dois números. Como que eu faço um algoritmo para somar dois números? Então, a gente vai ter que pensar na lógica da programação para poder resolver esse problema. Então, o intuito da disciplina não é aqui ensinar como usar alguns programas, né, usuais, como que usa Excel, como que usa o Photoshop, como que usa um editor de texto, não é isso a proposta da disciplina. A gente vai escrever os nossos programas. E aí, a gente podia usar qualquer linguagem de programação, C, C++, Pascal, Java, Python, R, etc., porque daí essas linguagens elas só implementam os algoritmos. Então, os algoritmos são as sequências de instruções. O programa é pegar esses algoritmos e transformar em alguma linguagem, traduzir em alguma linguagem. E aí, essa parte, se a gente souber fazer o algoritmo, é só a gente aprender como é que cada linguagem funciona, igual uma linguagem que a gente usa mesmo, português, inglês. A gente só tem que aprender as regras dessa linguagem e aí transformar o que a gente quer fazer nos algoritmos em uma linguagem de programação. Eu vou usar o Python, como eu já expliquei no primeiro vídeo, que aí é uma linguagem bem flexível, que vai dar uma gama de possibilidades aí para vocês na vida de vocês. E aí, depois, quem quiser pode continuar usando o Python ou aprender outras linguagens que vai ficar bem mais simples. Ok, né? Só outra coisa, para usar o Colab, a gente vai precisar estar logado no e-mail, e aí eu vou pedir para vocês sempre usarem o e-mail institucional quando forem utilizar o Colab, que aí fica associado com a conta de vocês, tá? Em relação a problemas e soluções, quando a gente quer resolver um problema, geralmente a gente não tem só um jeito de resolver aquele problema. Por exemplo, se eu quero ordenar 3 números, eu tenho 3 números e eu quero colocar eles em ordem crescente. Qual que é a melhor maneira de fazer isso? Eu posso comparar o primeiro com o segundo, se o primeiro for menor, aí eu guardo o primeiro. Aí eu pego esse primeiro e comparo com o terceiro. E aí eu vejo qual que é o menor deles. Esse é um jeito. Um outro jeito seria, comparo o primeiro com o segundo. Depois, comparo o segundo com o terceiro. E aí eu vejo qual dos 3 é menor. Vou guardando. Então, tem várias maneiras que a gente pode pensar. Estou pensando aqui para 3 números, mas poderia ter para inúmeros outros. Só que aí tem algumas soluções que são mais diretas, mais simples do que outras. Tem casos que são casos particulares de problemas maiores. Então, por exemplo, eu fazer um algoritmo para ordenar 3 números é um caso particular de eu ordenar N números. Então, é melhor eu fazer um algoritmo para ordenar N números e aí eu posso ordenar 3, 4, 2, quantos eu quiser, certo? Então, é melhor eu fazer essa solução para um problema mais genérico, apesar de às vezes ser um pouco mais complicado. No caso de ordenar números, esse é um problema bem complicado, que depois também eu vou entrar nesse mérito. Mas por enquanto fiquem com essa ideia. Alguns problemas que a gente pode ter, né? Eu quero calcular o seno de um ângulo, eu quero organizar as cartas de um baralho, do menor naipe para o maior, ou de outra forma, para algum jogo específico. Trocar o pneu de um carro, atravessar uma rua, trocar uma lâmpada, fazer uma receita de bolo. Todos esses aqui são problemas que a gente vai ter que resolver seguindo passos, não é? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos do que a gente pode, como é que a gente pode resolver esses problemas. Então, para atravessar uma rua, como é que eu vou fazer? Algum passo que eu posso usar é olhar para a direita, olhar para a esquerda, perguntar, está vindo um carro? Se sim, não atravesse. Se não, atravesse. Isso aqui é uma sequência de instruções que eu posso passar para uma pessoa. Só que aí o que está acontecendo aqui? Se a pessoa seguir isso aqui, acabou. Então, se está vindo o carro, não atravessa. Ela vai ficar parada? Como que seria o ideal? Eu voltar o algoritmo para cá, que aí seria uma estrutura de repetição, né?
Então, se está vindo um carro, ela não atravessa e volta para cá. Então, nesse caso, está vindo só uma vez. O ideal seria que ficasse se repetindo até ela conseguir atravessar. Ok, então depois a gente vai ver isso também. Então, eu estou pedindo aqui, como que seriam algoritmos narrativos para esses problemas? Primeiro, fritar um ovo, sacar dinheiro do caixa eletrônico. Para fritar um ovo, uma sequência de instruções possível seria essa aqui. Coloque uma frigideira no fogão, coloque o óleo na frigideira, acenda a chama do fogão, espere o óleo esquentar, pegue um ovo, quebre o ovo e coloque seu conteúdo dentro da frigideira, mantenha a frigideira no fogo até o ovo estar frito, se preferir vire o ovo e frite do outro lado, tempere com sal e pimenta se quiser, desligue a chama do fogão, transfira o ovo já frito para um prato. Então eu tentei aqui ser bem detalhista para uma pessoa leiga conseguir entender como fritar um ovo. Mas se eu passasse essa instrução aqui para uma pessoa que já tem um certo conhecimento de cozinha, né, um mínimo conhecimento, o que eu poderia simplesmente falar para ela? Coloca óleo na frigideira, espera o óleo esquentar, use um ovo, quebre e frite. Poderia ser, que aí seria bem simples, porque a pessoa já tem um conhecimento. Então, esse aqui é bem detalhado, mas eu poderia ter versões mais simples se fosse para eu falar para uma pessoa. Se eu quero sacar dinheiro no caixa eletrônico, eu poderia passar essas instruções. Insira o cartão no caixa eletrônico, solicite o saldo, digite a senha. E aí tem a pergunta, o saldo é maior ou igual à quantia a ser sacada? Se sim, ou seja, eu quero tirar R$100. Se o meu saldo é de R$1.000, eu vou conseguir sacar R$100. Se o meu saldo for de R$50, eu vou só conseguir sacar R$50. Retiro o dinheiro, retiro o cartão. Então, o que aconteceu aqui? Isso seria uma estrutura condicional, porque eu estou verificando se uma condição existe. Qual condição? O saldo ser maior ou igual à quantia que eu quero sacar. Eu poderia mudar isso aqui. Eu poderia colocar aqui, o saldo é maior ou igual à quantia a ser sacada? Se sim, eu vou sacar a quantidade que eu quero. Se não, o que eu posso fazer? Ou eu posso sacar, ou eu posso não sacar. Eu poderia ter outras opções aqui. Também a gente vai ver isso, como é que a gente pode fazer. Essas instruções eu consigo falar para uma pessoa, mas o que está faltando aqui? Esse algoritmo poderia ser mais detalhado, eu poderia falar aqui para ela, dirija-se a um caixa eletrônico de um banco, entre no saguão do banco, e aqui dentro eu poderia colocar mais informações. Por exemplo, digite a senha numérica, se for solicitada a senha de letras, insira a senha com as letras, e assim por diante. Poderia detalhar muito mais isso aqui. Agora, um outro problema, trocar uma lâmpada. Como que a gente poderia realizar essa tarefa? O que eu preciso fazer para trocar uma lâmpada? Eu tenho uma sugestão aqui, Pegue uma lâmpada nova, pegue uma escada, suba a escada levando a lâmpada nova, retire a lâmpada queimada, coloque a lâmpada nova, desça da escada, ligue o interruptor. Será que essas instruções seriam suficientes para uma pessoa que não sabe trocar uma lâmpada resolver o problema? Pode ser, mas eu poderia melhorar isso aqui. Antes de começar, eu poderia colocar aqui para desligar a chave geral, né? É uma maneira de prevenir acidentes. Aqui, desça da escada e liga o interruptor. Eu poderia inserir aqui algumas condições, né? Se a lâmpada ligar, fim. Se ela não ligar, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que subir de novo e fazer alguma coisa, né? Verificar o que está acontecendo. Então, esse algoritmo aqui está um tanto simples, né? Porque faltam algumas informações. Mas talvez para uma pessoa seria suficiente para resolver. Aí eu levanto essa questão. Se na hora de trocar uma lâmpada, esse problema anterior, eu tivesse que pensar em instruções para um robô, né? Ou, sei lá, se eu tivesse um robô que conseguisse executar tarefas domésticas, que seria mais ou menos a ideia de um computador, né? Será que se eu passasse essas informações aqui, ele conseguiria resolver o problema da lâmpada para mim?
Provavelmente não, né? Porque ele não é uma pessoa e as instruções que eu teria que passar para ele teriam que ser muito mais detalhadas. Então, quando a gente vai fazer algoritmos e passar para o computador, para uma linguagem, como no Python, por exemplo, a gente tem que pensar que tudo tem que ser muito detalhado, para poder ficar muito claro o que deve acontecer. Então, eu coloquei aqui como que seriam os passos para um robô. Então, primeiro, localizar a escada. Ele está posicionado embaixo da lâmpada? Se sim, calcular quantos degraus. Se não, apresentar um erro ao operador do robô. Iniciar a subida na escada. Já chegou ao final da escada? Se sim, parar de subir. Se não, continuar subindo. Localizar a lâmpada. A lâmpada está queimada? Se sim, iniciar a troca da lâmpada. Se não, comunicar e iniciar a rotina de descer a escada. Lâmpada queimada retirada? Se sim, iniciar a instalação da nova lâmpada. Se não, continuar a retirar a lâmpada queimada. E assim por diante. Perceberam que quando eu vou colocar essas instruções aqui para um robô, para um computador, eu tenho que ser muito mais detalhista do que nesse caso aqui, que está muito simples. E aqui está bem mais detalhado e poderia ser muito mais, né? Porque depende de como esse robô funciona. Por exemplo, aqui, calcular quantos degraus. Ele teria que ter essa função já programada de fábrica, né? Ele saber como calcular esses degraus da escada e como subir a escada também. Então, percebam que vai depender de cada caso. Eu tenho aqui um caso cotidiano, que é trocar uma lâmpada. Quando a gente vai programar, quando a gente vai fazer programas de computador, a gente vai ter situações geralmente mais numéricas, que aí eu não vou ter esse tipo de pergunta aqui, né? Coisas do cotidiano. Escada, lâmpada, essas coisas vão ser geralmente relacionadas a variáveis e números. Então, depois também eu vou mostrar mais exemplos, certo? Eu tenho um outro exemplo aqui, que seria uma situação, só para vocês pensarem, num caso diferente de ocorrência, mais cotidiana, mas com um jeito diferente de resolver. Então, eu quero contar quantas pessoas estão presentes numa sala de aula. Supondo que essa sala tem uma capacidade para 50 pessoas, por exemplo. Um algoritmo narrativo, que a gente chama, esse jeito de escrever aqui em português, né, explicando o que a gente quer fazer, seria... Essa solução aqui seria diferente da tradicional, que é sair simplesmente contando as pessoas. Eu vou lá no auditório, né, na sala, e vou 1, 2, 3, 4 e conto. Esse caso aqui seria um algoritmo diferente. Então, eu estou sugerindo um jeito diferente. E aí, esse algoritmo funcionaria assim. Todos os alunos vão se levantar e ter um número, um papel com o número 1. Então, todo mundo com o número 1. Aí, os alunos vão se organizar em duplas, em pares. Aí, em cada par, um dos alunos vai pegar um papel e vai escrever a soma dos números que estão no papel dos dois alunos. Aí, um desses alunos vai ficar com o número, então, nesse primeiro caso, ele vai ficar com o número 2, porque a soma dos dois, 1 mais 1 dá 2, ele fica em pé e o outro aluno vai sentar. Aí, o que vai acontecer? Metade dos alunos vão ficar de pé. Aí, eles vão se organizar em dupla de novo, em pares de novo, e vão somar. Aí, eu tenho 2 alunos, cada um com o número 2, eu vou somar esses 2 números, deu 4. Um vai sentar e outro vai continuar em pé com o número 4. E aí eu vou ter metade de novo dos alunos em pé. E assim por diante, até que só reste um aluno de pé. Então, aqui eu tenho um exemplo. Ó. Eu tenho 10 alunos de pé com o número 1. Como que seria esse algoritmo para contar esses 10 alunos? Então, uma ilustração aqui. Ó. Eu tenho os 10 alunos de pé. Então, eles vão se organizar 2 a 2. Então, esses 2 aqui vão somar 2, esses aqui também, aqui e aqui. Aí, cada um desses aqui sentou e esses aqui continuaram de pé. Então, nessa linha aqui, eu tenho um aluno de pé. Ficaram esses aqui em pé, que vão se organizar em duplas. Aí, um deles vai pegar o papel e vai somar. Então, aqui vai dar 4, né, desses 2 aqui. Esse aqui ficou de pé. Aqui vai dar 4. Esse aqui ficou sozinho, com o número 2. Então, agora, ó, antes eu tinha 10 alunos de pé. Aqui, 5 alunos de pé. Aqui, 3 alunos. Depois, sobraram 3. Então, esses aqui se juntam em dupla
Aí vai dar 8 a soma, esse aqui continua sozinho com o número 2. Sobraram 2 de pé, eles se juntam em dupla, só ficou esse aluno de pé aqui, ó, com o número 10 na mão. Então, eu sei que tem 10 alunos na sala. Isso aqui é muito simples para 10 alunos, mas sei lá, imagina que eu tenho um auditório com 200 pessoas, e ao invés de sair contando essas pessoas, eu uso esse algoritmo aqui. Será que isso vai sair rápido? Será que eu vou ter o resultado rápido da contagem das pessoas? Quantos passos vai demorar? Como que a gente conta os passos? Quantas vezes esse processo aqui foi repetido? Quantas vezes ele foi repetido para 10 pessoas? 1, 2, 3, 4. Então, eu tive 4 passos. Será que se eu tivesse 20 pessoas, será que ia aumentar muito o número de passos? 50 pessoas e assim por diante? Olha, aqui eu tenho o Google Colab, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai mexer. Esse aqui seria um código implementando esse algoritmo aqui que eu mostrei para vocês, em versão computacional. Tá bem complexo aqui ainda, porque eu ainda não mostrei um monte de coisa para vocês, mas depois vocês vão entender tudo. Né? Na hora que a disciplina acabar, vocês vão entender todas essas estruturas aqui. Mas aí, basicamente, o que eu vou fazer aqui, ó, por exemplo, se eu tenho 10 alunos, quantos passos vai demorar para eu ter a resposta? A gente já viu. São 4 passos, porque esses aqui são os alunos de pé, ó. Então, eu tenho aqui esses alunos de pé, depois esses. Então, estão aqui todos os passos, ó. Até eu ter um aluno de pé com o número 10. Então, levou 4 passos. Aí eu perguntei para vocês, se eu tivesse 20 alunos, será que ia aumentar muito o número de passos? 5 passos, certo? Então, aumentou, na verdade, só 1. Porque, olha, os alunos em pé com os números aqui, aconteceu isso. Rapidamente ele reduz. E olha que interessante. Para 10 pessoas, a gente viu que demoram 4 passos. Se eu tiver 1000 pessoas, parece que ia aumentar muito, né? Só que 1000 pessoas, quando eu faço aqui, ó, ele mostra todas as pessoas em pé, rapidamente cai o número de pessoas. E em 10 passos, eu já sei que eu tenho 1000 pessoas na sala. Para 1 milhão de pessoas, 20 passos eu consigo. Então, seria um algoritmo bem eficiente para resolver esse problema. Entenderam? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar, que o algoritmo pode resolver nossos problemas de uma forma mais simples. Então, bem interessante. Então, o algoritmo, dado que eu mostrei tudo isso para vocês, seria uma sequência de ações executáveis que a gente quer para obter uma solução para um determinado problema. Então, quando a gente executa essas ações, a gente vai ter o resultado que a gente espera. Então, geralmente, a gente vai ter instruções do tipo, faça tal coisa, divida tais números, numa forma sequencial, uma depois da outra. Claro que tem que ter ordem nas instruções, eu tenho que avisar que isso acontece primeiro, depois isso, para fazer sentido, né? O que a gente está querendo fazer. E evitar o uso de frases ambíguas ou imprecisas. Então, aqui, ó, eu estou sendo bem clara. Todos os alunos se levantam e se atribuem o número 1, para começar. Todos os alunos se organizam em pares. Como que seria uma frase ambígua para isso aqui? Os alunos se organizam. Não está claro como que eles se organizam, certo? Então, eu tenho que ser o mais clara possível. Qual que é a diferença entre algoritmo e programa? Isso aqui é um algoritmo. O programa é isso aqui, que eu mostrei para vocês. Ó. Isso aqui é um programa. Então, o algoritmo é a sequência de instruções, certo? De ações. E o programa é quando a gente passa para alguma linguagem. Então, a gente pega o algoritmo e transforma em Python, em R, em Pascal, seja o que for. O computador, ele só consegue executar esse tipo de instrução aqui. Ele não consegue executar essa outra que eu mostrei aqui. Isso aqui ele não vai entender, porque ele só entende esta linguagem. Então, essas são as regras para eu conversar com Python. Senão, ele não vai conseguir entender o que eu quero dizer, o que eu quero fazer. Então, o que a gente precisa ter
é essa habilidade, né, de conseguir transformar o algoritmo num programa, para que o computador consiga executar essa sequência de instruções que é o algoritmo, certo? Então é isso basicamente. Aqui só para mostrar um caso de uma situação matemática, né? Eu tenho aqui um algoritmo para somar duas notas. Então, geralmente, a gente vai usar essa estrutura, depois eu vou mostrar algumas regras que a gente vai ter que adotar. Mas isso aqui seria bem simples. Ó. Eu tenho o início e o fim do algoritmo, e eu estou falando, ó, faça a nota 1, que seria a minha variável aqui, igual a 8. Faça a nota 2 igual a 9. Some nota 1 e nota 2. Mostre o resultado da soma. Quando eu peço aqui, ó, nota 1 igual a 8, eu estou atribuindo o valor 8 a essa variável. Estou atribuindo o valor 9 a essa outra variável. Estou pedindo para somar as duas e mostrar o resultado dessa soma. Então, a soma de 9 mais 8 seria 17. Numa forma mais esquemática, que é o que a gente vai adotar parecido aqui na disciplina, seria assim, ó, que fica mais parecido com o que a gente vai usar no Python, tá vendo? Ó, tem uma variável n igual a 1000, quer dizer, n recebe o valor 1000. Seria isso aqui, ó, a minha variável nota 1 recebe o valor 8. A minha variável nota 2 recebe o valor 9. A minha variável soma recebe a variável nota 1 mais a variável nota 2. Então, soma vai assumir o valor 17. E aí eu peço para mostrar na tela, então essa função escreva vai mostrar na tela o resultado da variável soma. Então, vai mostrar o 17. Então, esses algoritmos aqui seriam equivalentes. Esse aqui seria mais narrativo e esse aqui seria um algoritmo mais parecido com o que a gente vai ver, que é o pseudocódigo. Em Python, essa situação aqui, ó, como que ficaria? Nota 1 recebe 8, nota 2 recebe 9, soma recebe nota 1 mais nota 2 e print. Eu estou só colocando uma mensagem aqui, ó, a soma das notas é soma. O que mudou? No Python não tem essa marcação de início e fim, e ao invés de usar em português escreva soma, eu tenho que usar a função própria do Python, que é a função print. Depois eu vou mostrar muitos mais exemplos dessas situações. Então, após a execução, o que apareceria na tela? Que a soma das notas é 17, porque eu pedi para mostrar essa mensagem que eu coloquei entre aspas e depois, separado por vírgula, a variável soma, que no caso aqui é 17. Então, é isso que iria aparecer no Python. Uma pergunta. Como que ficaria o algoritmo da soma para que ele mostrasse não a soma, mas que ele mostrasse a média dessas notas? Vamos pensar aqui, ó. Então, vamos lá para o Python. Agora, eu quero fazer esse caso aqui, ó. Eu escrevi aqui, nota 1 recebe 8, nota 2, eu vou colocar aqui 9, soma recebe nota 1 mais nota 2, eu já tinha escrito aquele código. E eu estou pedindo para escrever o resultado da soma. Então, eu vou fazer parecido com isso aqui. Print, a soma das notas é soma. Que ele mostrou 17. Preciso desses 2 pontos? Ah, não quero. Ficaria assim. Soma das notas é 17. Como que eu poderia alterar esse código aqui para mostrar a média? Qual que é a média entre 8 e 9? Se são 2 notas, eu tenho que dividir essa soma por 2, correto? Então, quanto que vai dar? Tem que dar 8,5. Como que eu calculo, então, a média? Tem vários jeitos de eu resolver isso aqui, ó. Eu poderia fazer soma é nota 1 mais nota 2 e criar uma variável chamada aqui, média recebe. Como que vai ser a média? A variável soma dividida por 2. E eu, ao invés de mostrar a soma, eu vou colocar aqui a média, para ficar mais claro, né? E aqui, ao invés da variável soma, vai ser a variável média. Então, a média das notas é 8,5. Esse seria um jeito. Qual que seria um outro jeito? Eu poderia mostrar aqui direto. Qual que é a média das notas? Soma dividido por 2. Mesmo resultado. Poderia fazer desse jeito direto também. Ah, mas eu poderia
tirar essa variável aqui e colocar tudo aqui como resultado? Poderia. Então, eu vou tirar essa linha aqui e colocar, ó, a média das notas é nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Eu posso fazer isso? Depois a gente vai ver a precedência das operações matemáticas. Primeiro, ele iria fazer a divisão, então ele iria dividir nota 2 por 2 e depois somar com nota 1. Não é o que a gente quer. O que a gente quer? Que primeiro seja feita a soma das duas e depois a divisão por 2. Daria o mesmo resultado. Então é isso, pessoal. Isso que eu queria mostrar na primeira aula. E aí eu vou fazer uma série de exercícios sobre esse assunto para vocês responderem. Certo? Espero que tenha ficado claro.